Ótima noite para você, amigo da TV Faster. Estamos chegando com o programa Arena Esportiva, ao vivo, direto dos nossos estúdios aqui no Portal dos Pilares, em Serquilho, para o mundo inteiro, através do Facebook. Hoje os nossos convidados são lá da cidade de Tatuí, pessoal lá da equipe do Família Astória, que hoje vem aqui no nosso programa. Vamos falar um pouco aí da história do Astória, também das competições que eles estão disputando e também da conquista que eles tiveram no último domingo aqui no São José em Serquilho. Conquistaram a primeira Copa São José Quarentão 2018. Já vou aproveitar e apresentar os nossos convidados, começando com o técnico do Astória, o Diego. Boa noite, Diego. Seja bem-vindo. Boa noite, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos aí, a nossa torcida lá da Astória que devem estar acompanhando aí no Facebook. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Mais uma vez agradecer o seu convite aí. E também o atleta Kleber também aqui com a gente. Aqui. Boa noite, Kleber. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos aí. É um prazer estar aqui. A gente já veterano já, vamos dizer assim, já no esporte e essa divulgação que está tendo, né, de jogos transmitidos via Facebook, via YouTube que vocês fazem aí. De uns tempos para cá, isso é bastante interessante, né? Nunca, na nossa época, na nossa juventude, nunca teve isso e hoje é importantíssimo aí. Agradecer vocês por essa iniciativa aí de estar divulgando o futebol amador, seja dos mais novos, da base e até dos veteranos também na região. Parabéns aí. Beleza, Kleber. Vamos aproveitar e falar um pouco aí da função de vocês, quando vocês entraram na equipe. Começando com você, Diego. Bem, eu sou suspeito para falar da Astória, né? A Astória começou assim com meu avô, né? O Antônio Raimundo, que tá lá no céu já, olhando por todos nós. E nessa época eu era o goleiro da equipe principal da Astória. Começou lá, né? Daí a gente, com aquela garra, aquela vontade, demos início num campinho onde tinha até tijolo na época. Mas a gente tava lá. Daí foi indo, foi passando o tempo, a criançada foi crescendo, né? E voltou a ter o futebol mesmo lá, que daí foi feito o nosso campo mesmo, que é aqui no Distrito Industrial, né? Próximo do Distrito Industrial em Tatuí, mas ao fundo da empresa Yazaki ali, mas pertencente à Fazenda Astória. E eu comecei como goleiro. Daí veio, né? O meu avô faleceu, passou para o meu tio, né? O Marco. E foi tocando, foi levando, né? Aí chega uma hora que, né, a gente não é eterno, né? O tio também deu uma cansada e sobrou para mim. Daí eu com a minha contusão no ombro, não podia mais atuar, né? Assim, e eu resolvi parar para tocar o nosso projeto adiante e virei o técnico da Astória em 2012. Ainda de 2012 para cá, tivemos uma participação mais afinco nos campeonatos, tanto em Itapetininga, Boituva, Tatuí, né? Sempre, vamos dizer assim, coadjuvante, chegando, às vezes nem chegava, nem passava da primeira fase, mas sempre estava lá presente com uma boa equipe. Às vezes faltava uma ou outra coisa, a gente estava lá correndo, se expuser, sempre disposto, né, para fazer o melhor para todos os nossos atletas. E agora surgiu, né, o convite aí da Copa São José, que a gente, a primeiro momento, tinha recusado. Mas havia um convite de novo para a gente entrar, para a gente participar. Daí eu conversei com o Kleber aqui, que a gente está numa parceria aí, e acabou que a gente topou de fazer esse campeonato. Mas por que a gente não fechou no primeiro momento? Porque a gente tem a Copa Rádio lá em Tatuí também, que a gente disputa, só que é de domingo também, então ia ficar meio complicado as agendas aí, mas graças a Deus deu tudo certo. Tá certo. Daqui a pouco vamos falar bastante sobre a grande decisão do último domingo. E o Kleber também, além de atleta, tem outra função na equipe? Desde quando você já está com a família Astória? Então, cara, na verdade, como o Diego falou, a gente firmou uma parceria no final do ano passado, há um ano atrás. Eu sou técnico e responsável pela FBA de Tatuí, né, que hoje é uma das equipes principais aí da região aí. A gente está disputando desde 2011, aí disputamos todos os campeonatos, os principais aí da região e conquistando, acho que todos ou quase todos. E aí eu voltei a
a jogar futebol, a brincar. E aí eu cheguei na História no final do ano passado e fiz essa parceria com o Diego. Eu comecei a brincar com eles eu comecei ajudando ele na Copa Rádio, na categoria 35. E aí quando surgiu esse convite do Ralf para ele da Copa São José Quarentão, ele me pediu ajuda. E eu falei, cara, vamos embora, a gente tem condição de montar uma ótima equipe aqui com o pessoal que a gente tem aqui em Tatuí, e meio de última hora aceitamos o convite e deu tudo certo. Beleza, Cleber. Eu tenho até uma foto aqui. Eu não sei se é do primeiro time, se eu peguei certo lá, mas é uma... Nossa, hein, você pode ver, olha lá, magrinho, fininho, o início. Ali, ó, o Simval ali, o abaixadinho ali. Ele é um dos que estava participando com a gente da Copa São José, hein? Tava com nós aí, o nosso lateral esquerdo. Esse daí foi o dia da fundação da História, vamos dizer assim, da estreia do nosso campo. Foi o primeiro torneio inicial, entendeu? Foi o primeiro torneio que teve no nosso campo. Para quem conhece, né? Ali atrás, pode ver, não tinha nenhuma árvore, nenhum alambrado, nada ali, ó. E ali tá o Marcão, o Fabiano, meu tio Marco, do meu lado ali, que era o antigo técnico, que nessa época era o meu avô, que não aparece aí na foto. Rogério, o Quitinho, irmão do Ademar, do São Caetano, Marquinho Quevedo, Simval, Celso, Raimundo, meu primo, ali também o Fábio, Raimundo, meu primo, Andrezão e Miro. Era um time a ser batido nesse daí, vou falar pra você. Esse aí foi a primeira equipe? Essa foi a primeira equipe ali da História nessa nova empreitada ali no nosso novo campo. E como foi feita a escolha do nome da História? Como que surgiu? Então, o logo da História foi assim. Antes era só um círculo escrito História Futebol Clube. Só que com o time a gente foi ganhando como posso dizer, um ar de família, de sempre estar ali, estar aquela coisa, sempre junto, né? Tanto amistoso o campeonato e sempre mantendo o mesmo time. Daí que veio o nome da Família História. Mudou para Família História. E daí tinha que pensar no mascote, né? Mas como tem vários times que tem leão, dragão e tigre, a gente não tinha visto nenhum, né? E daí veio o tigre e a gente resolveu montar esse distintivo aqui, que está sendo levado já há vários anos. E dentro desses 17 anos aí de Família História, de conquistas... Ó, conquistas de campeonato, antigamente a História não era muito focada. Eu vou ser bem sincero. O que a gente disputava mais era torneio, festival. Sempre nesses daí, onde você chegar lá na nossa sede, lá no campo, lá você vai ver. A gente tem um monte de troféu, várias conquistas. E campeonato mesmo, como eu falei para você, foi de 2012 para cá que a gente começou a participar, né? Como falei, muito como coadjuvante, faltava um pouco mais de experiência para todos nós. Isso a gente está vindo adquirindo. Daí no final do ano passado, quase veio o primeiro campeonato, que a gente foi campeão, que foi a Copa Rádio Notícias na categoria veteraníssima, que é de 42 anos até 50, 43 melhor dizendo. A gente chegou na final com o clube de campo e acabamos perdendo no finalzinho do jogo com uma falta muito bem batida pelo Quinha, que atua por eles lá. Daí batemos na trave, né? Esse ano, Copa Rádio, montamos um time ainda melhor, mas infelizmente não conseguimos chegar em nenhuma categoria. Daí fomos coroados com o primeiro título assim, de expressão, assim, a Copa São José, e justamente no dia que a gente completa 17 anos de existência. Legal. E vocês também organizam lá o Festival do Família História. Esse ano vocês já estão no 17º. Exatamente, é um tradicional festival reunindo equipes de Tatuí, região aqui, também de São Paulo, né? Esse ano nós tivemos apenas uma equipe, que foi o Nada Consta de Pirituba que veio. Mas já teve La Corunha, Atletas do Futuro, falhou a memória. Esse ano o Union vários. Disputou? O Union também, do Clebinho. Esses, no geralzão aqui, a região inteira, sempre, pelo menos um time já participou ali do nosso festival. Que desde que a gente começou ali o campo, já teve.
E o festival é disputado assim, durante um dia, assim, no aniversário, geralmente no final do ano, assim, que nem sempre dá certo de organizar no dia do aniversário, né? Mas é durante um dia, com várias equipes, um contra o outro, quem vence. É assim, o festival a gente faz assim, ó. Um jogo de 35 por 35, ganhou, leva um troféu maior. E perdeu, leva um troféu menor. É apenas um jogo só para marcar mesmo a data do nosso aniversário. E no decorrer dos anos a gente faz, mas com outros nomes, né? E tá para vir aí um festival solidário também, que a gente está estudando aí, uma parceria aí para a arrecadação de alimentos, essas coisas assim, mais voltado para o lado social daí. Lá por novembro, dezembro, mais ou menos. Nós estamos vendo para sair isso daí. Vamos aproveitar e mandar um abraço aqui para os nossos amigos que estão acompanhando o nosso programa ao vivo, estão comentando aqui no nosso link. O Gustavo Grando, a Marlene Pietrobon, boa noite Marlene, o João Santos, boa história, o Enoque Rodrigues, o Leandro Marques também curtindo, o Emerson Melo, vai Astória, boa noite, o Matheus Machado também acompanhando o nosso programa, o Max Augusto Benfica, boa família Astória, boa Diegão, é o pessoal acompanhando o nosso programa com o pessoal aqui, os convidados da família Astória. Aí o Emerson Melo aí, ó, que você citou aí, é um dos que começou, ó, é desse tamanhinho lá, ficava lá atrás do gol, pegando bola, fazendo, sempre ajudando lá. E é um dos que tá comigo desde que começou mesmo, entendeu? Ele não jogava no início, mas plantando grama, pintando trave, marcando o campo, sempre estava lá nos ajudando lá. E vocês têm o próprio campo, é isso? A sede, tem sede, como que é lá no Itateio? Isso, a gente tem o campo nosso ali, como falei, é próximo do distrito industrial ali, né? Pertence a uma das propriedades da usina Pilon aqui, né, de Serquilho. E é nosso, assim, a gente está tocando lá, a gente tem o nosso bar, o nosso vestiário, uma coisa bem simples que estamos tentando melhorar cada vez mais, mas no gramado, assim, para a gente falar de gramado, está entre os 3, 4 melhores de Tatuí. Legal. E essa temporada 2018, como está sendo para vocês? Disputa de campeonatos, amistosos? Em amistosos a gente está bem até. Estamos acertando a casa, né? Principalmente no Amador. O Amador, estamos com um novo projeto aí para vir mais forte, se Deus quiser, em 2019 aí. E no veterano, infelizmente, acabou para nós a Copa Rádio mais cedo esse ano, né? Que a gente disputa nas duas categorias, né? Na veterano e veteraníssima. Mas no Amador ainda a gente está no Campeonato Varziano. Uma situação meio difícil, que a gente caiu num grupo de 4 times onde só sai um. E a gente, infelizmente, empatou as 2 partidas em 0-0. E tem uma das tradicionais equipes que está na nossa frente aí, que é o Bola Mais Um, na pontuação. Vai ser meio difícil o Amador esse ano, mas vamos tentar buscar. O Kleber já comentou que também faz parte do time lá do FBA de Tatuí. E além desse campeonato da Copa São José que você disputou, tem mais algum aí programado para você jogar com o pessoal da Astória? Então, com o pessoal da Astória eu disputei, né? A gente disputamos a Copa Flex Center aqui em Boituva. Fizemos uma parceria ali com alguns jogadores da Astória, alguns da FBA, mas não conseguimos passar da primeira fase. E disputamos a Copa Rádio na categoria 35, caímos num grupo complicadíssimo também, conseguimos a classificação, mas fomos eliminados nas quartas de final pelo regulamento, né? O Santa Cruz jogava por empate e foi 0-0 o jogo e acabaram avançando para a semifinal. Disputamos aqui a Copa São José, quarentão, e isso com a Astória. E o Diego também, a parceria que a gente faz é mão dupla, né? Tanto eu na Astória atuando e ajudando ele na organização, e ele na FBA ajudando também na organização também. Então, FBA esse ano a gente fomos terceiro colocado, inclusive vocês transmitiram o jogo de terceiro em Cesário Lange. A gente perdeu para a Ótica nos pênaltis, a semifinal. Aí depois fomos disputar o Intermunicipal de Guaraí, fomos campeões. A Copa Santa
Cruz, aqui em Tietê, a gente também caiu nos pênaltis, nas quartas de final também, na fase anterior. E agora... O Campeonato Santa Cruz, ele é eliminatório, né? Ele é eliminatório. A gente conquistou em 2015, fomos campeões, e em 2016 perdemos nos pênaltis também para o Nacional. Então a gente também tem bastante tradição, né, nessa competição. E agora o Varziano, esse ano, o amador, eu não quis participar, optamos por não participar devido a problemas que tivemos na final do ano passado, e eu não concordo com algumas situações lá da prefeitura, então não quisemos participar. E temos agora o Campeonato de Verão do São Martinho, que é bastante tradicional, onde esse ano vamos defender o título do ano passado, que fomos campeões também. Então esse é o nosso planejamento, né, o nosso organograma, e junto com a gente também está o Caio César também faz parte também da comissão, tanto da História quanto da FBA. Então, tipo, a comissão técnica meio que a gente montou única para as duas equipes ali. O FBA é uma equipe também de tradição lá em Tatuí, né? É de uma empresa, é o nome de uma empresa, né? FBA. Começamos em 2011 como o time da empresa, que era a Fundição Brasileira de Alumínio, né? Só com funcionários da empresa, tal. Eu trabalhei lá na empresa por 12 anos. E em 2012, inclusive na data de hoje, teve até uma lembrança no Facebook, acabou a parceria com a empresa. A empresa não quis mais que patrocinar e não queria mais a equipe. Como já tinha um nome, a sigla já bastante conhecida, a gente já tinha sido campeão varziano e tal, conversei com os diretores na época e mantivemos a sigla, porém mudamos o nome. Então foi para Família Boleiros e Amigos, né? E desde 2012 somos um time amador, vamos dizer assim, independente da empresa. Só manteve as siglas ali e tal. E foi isso. E é bastante tradicional, né? Hoje, graças a Deus, até orgulho em falar que nós estamos entre as principais equipes da região aí já desde 2011. E em Tatuí são muitas equipes de tradição lá? Sim, tem os clubes, né, que são tradicionais ali, são o Clube de Campo, 11 de Agosto, São Martinho e o Santa Cruz, esses são os 4. E das equipes tradicionais, o Bola Mais Um deu uma parada, voltou agora, que era uma das equipes tradicionais. A gente tinha o Águia Azul, que na verdade acabou virando uma amizade, né? E temos a FBA, que está se mantendo aí no padrão ali há 7 anos. E acho que assim, acho que esses são os tradicionais. Tatuí é um lugar meio doido assim, cara. Brota time, cara. Cada varziano com 60 times. 60 times? No ano passado, a Série Prata deu 37, né? 37, 38, né, cara? Sim. E a Ouro deu 16, né? 16 times. Realmente é muita equipe, cara, na cidade de Tatuí. Mas tem muita rotatividade. Às vezes a mesma equipe muda de nome, entendeu? Disputa só um ano, aí no outro ano já entra com outro nome. Exatamente. Aí poucas são as que conseguem manter, né? E as que conseguem se manter mais são as que você citou agora há pouco. Exatamente, junto com a História também. Apesar que a História lá nunca conseguiu chegar na primeira divisão, mas assim, é tradicional, né? Está se mantendo ao longo dos anos, mas são poucas, assim, infelizmente. Podia ter mais. Eu, particularmente, eu torço para que tivesse mais equipes, né, tradicionais que mantivessem ali, porque é difícil a caminhada também. É difícil. Não é tão fácil, mas é isso. Ô, Diego, vocês nas competições que vocês costumam disputar em Tatuí, fora de Tatuí, vocês costumam trazer jogadores de outras cidades ou vocês dão mais oportunidades para jogadores mesmo de Tatuí? Então, independente assim, né? A gente vai muito pelo nível do campeonato, né? Teve o regional lá do Gramadinho, na cidade de Itapetininga, um lugarzinho meio longe, assim, sabe? Que a gente teve jogadores de fora, né? Como Robinho de Porangaba, falhou agora a memória. Ixi, é que faz um pouquinho de tempo, daí que nem agora, na Copa São José, veio o Tuca de Boituva e Vilar, zagueiro de Laranjal, junto com o Tita. Então
a gente vê de acordo com os campeonatos, entendeu? Conforme o campeonato, a Copa Flex, que a gente infelizmente não passou da primeira fase esse ano, a gente tinha o Romarinho também, de Laranjal. Um outro jogador sempre a gente tenta trazer, principalmente agora nessa nova parceria que a gente, como posso falar, agora a gente vem mais focado ainda, com mais aprendizado, começando o planejamento cedo já, entende? Legal, vou aproveitar e mostrar mais uma foto aqui da família Astória. Vocês podem falar um pouco aí? Essa daí é do vice do ano passado. Aí temos o Simval de novo, aí pra você ver como sempre tá. Simval eterno. O Simval foi um dos que começou, daí teve um tempo que ficou afastado, um bom tempo afastado. Daí quando eu recomecei, fui lá, conversei com ele, voltou de novo e tá indo aí. Daí tem o Vando. Tava lá, o Choque. Deixa eu ver quem mais ali. Daí tem o pessoalzinho da ótica lá, né? O Celso, o Zé Carlinho. O Panda, que faz parte da comissão técnica nossa também ali, ó. Tava lá com nós na comissão técnica. Tem vários jogadores ali que são de fora, mas defendem a gente lá em Tatuí. Só que infelizmente coincidiu os campeonatos, né? Que a ótica entrou também. E eles foram lá pra eles, né? Acabamos nos enfrentando. Acabamos nos enfrentando, mas e jogando paralelamente a Copa São José. Duas vezes ainda, né? A estreia nossa foi contra eles, que ganhamos 2-0. Na primeira fase e na semi, né? E na semifinal. E depois aí nós jogamos, se não me engano, a gente jogou a estreia aqui contra eles. Daí na segunda-feira, era um feriado, a gente jogou lá também em Tatuí a estreia na Copa Rádio. Jogou no domingo contra e na segunda jogou junto. Legal. Vamos falar agora um pouco aí da grande decisão, né? Do último domingo, vocês completaram 17 anos e decidiram o título e acabaram conquistando esse título aí da primeira Copa São José Quarentão 2018 aí. Vamos falar um pouco aí da final? Como que foi a preparação da equipe aí para essa grande decisão aí contra a equipe do América de Tietê? Então a preparação, né, já era ansiedade, né? Porque já fazia um bom tempo, né? Que a gente estava tentando jogar a final, mas não estava dando certo aí, né? Devido a algumas complicações aí no meio do caminho, né? Mas, graças a Deus, chegou. Sinceramente, é manter o psicológico ali da equipe sempre nos grupos aí do WhatsApp, porque é uma grande equipe, entendeu? Não desmerecendo nenhuma, mas era uma equipe que a gente montou para chegar, né? Com vários nomes aí, né? Consagrados aí na nossa região. Então a gente veio muito bem focado para esse campeonato, né? Lógico que para muitos surgiu a desconfiança, né? Para quem não conhece a história, surgiu a desconfiança após aquela derrota de 5-1 pro São José, né? Mas aquele dia a gente estava bem desfalcado, né? Daí acho que o pessoal pensa, os caras vieram pro primeiro jogo, não vem mais, e não. Ali fechou com a história, tá fechado. E na decisão, foi um jogo, vou falar pra você, cara, teste pra cardíaco. Porque a gente sempre propusendo, indo pro jogo, né? E eles se defendendo. Tem a hora que ficava somente 2 do América na frente e a gente sempre buscando o gol, né? Que passou perto várias vezes, faltando caprichar mais um pouquinho só pra bola entrar. E daí depois que vem a apreensão, na hora que você vê que vai pros pênaltis, né? Os pênaltis é uma caixinha de surpresa, né? Lógico, a gente sabe, tem a confiança exata no Charles, nosso goleiro, né? E inclusive na FBA, onde a gente teve uma decisão por pênaltis, ele pegou também. Mas infelizmente nesse daí não pegou, mas o rapaz acabou acertando lá a cobrança no travessão e veio o título, né? E com umas cobranças nossas 100%, muito bem batida, né? Veio mais a tranquilidade depois disso, né? Mas foi uma final bonita, bem disputada, né? Embora nós colocássemos sempre uma pressão de início a fim, assim, lógico, o América teve os momentos deles, que eles chegaram lá, né? Chegaram bem, mas nada assim levando muito perigo. Mas a preparação foi meio difícil, por causa que toda hora não tinha uma definição dessa final, né? Então o que a gente tentou?
sempre manter motivado com mensagem, falando dessa final, né? Foi esse mais a preparação que a gente conseguiu fazer, porque colocar o time para jogar a gente não conseguiu, em meio a muitos compromissos que a gente tinha aí. Tá certo. Antes, vamos falar mais sobre essa grande final aí. Vou aproveitar e mandar mais abraços aqui para nossos amigos que estão comentando o nosso link ao vivo. A Jaqueline Pacheco dando boa noite. Boa noite, Jaqueline. O Joel Oliveira Leme, boa, Diegão. O Isael Silva, boa noite a todos. Valeu, Isael. Robson Luiz Maximiano, parabéns à história. O Chicão Guerreiro Fiel. Vai, Diego, abraço, Chicão. Francisco Brandão também curtindo. Esse daí, o Chicão, um torcedor nosso que tá lá na Argentina torcendo por nós, né, Chicão? Vamos que vamos. Legal. O Leonardo Alves também curtindo. O Adriano Ferrares, também nosso amigo lá do Taekwondo de Boituva também. Um abraço para você, Adriano, toda a equipe aí do Taekwondo. Matheus Machado aqui, ó, timaço. Esse daí é o nosso zagueirão, o Choque. O Célio José de Oliveira também curtindo. E o Jonatas Revinei. Boa história. É o pessoal aí curtindo aí, acompanhando o nosso programa aí com os convidados lá da cidade de Tatuí, representando aí a família Astória. E como que foi essa conversa sua antes do primeiro tempo ali, conversar com os jogadores? Já tinham enfrentado até o América durante a primeira fase. Como que foi essa conversa aí com o pessoal? Então, é complicado, né? Principalmente quando a gente enfrenta E como eu falei, eu acho que na primeira entrevista com você, lá no primeiro jogo, né? Um campeonato onde você vê que não tem nenhuma criança, nenhum bobo ali no meio, né? A gente sabia que iria ser um jogo difícil, como foi na primeira fase, né? Um jogo que a gente venceu por 2-1 com uma pintura do Tuca, né? Naquele segundo gol que nos deu a vitória. Mas foi mais trabalhar a tática mesmo, porque a gente acabou fazendo umas mudanças ali que a gente estava tentando... Vida de técnico não é fácil, né? Então a gente busca o melhor para a equipe da gente ali, e às vezes a gente vê que uma coisa não estava dando certo, a gente foi tentar mexer ali para mudar. Mas a conversa não tinha muito o que falar, só tentar acertar uns detalhes ali, um último passe, para ver se a bola entrava, né? A gente chegou um pouquinho melhor, mas infelizmente a bola insistiu em não entrar. Ô Kleber, você que estava lá dentro do campo ali, você entrou de titular, jogou o jogo inteiro, como foi? Não, eu joguei os 4 jogos, e aí nesse por uma opção mesmo nossa, né, de jogo, eu fiquei junto com o Diego ali na parte de fora ali. E assim, na verdade é mais valorizar o América, né? Porque muitos falam assim que por mais que a gente atacou o tempo todo, a tática deles foi muito eficiente, né? Hoje em dia, você pegar a Copa do Mundo e hoje em dia o futebol está muito defensivo até, né? O pessoal hoje se preocupa muito mais de se defender. Com mais resultado, né? Resultado do que atacar. Então, em cima da proposta deles, foi o que eu falei pro pessoal, eles foram muito felizes assim, na proposta deles de se defender e de tentar um contra-ataque e tal, para surpreender e ganhar o jogo, porque eu acredito que se fosse um jogo mais aberto, no mano a mano, eu acho que eles iam deixar espaço para a gente, né? Acredito que, embora o jogo tenha sido 0-0, eu confiava na nossa equipe. Eu acredito que tecnicamente a gente tinha um time melhor e mais organizado. Mas a proposta deles foi essa, eles foram felizes e, igual o Diego falou, né? Quando chega ali que está já nos acréscimos do segundo tempo, que você não conseguiu fazer o gol, tinha uma linha na frente ali, a bola chutava, batia em um, espirrava no outro, mas não faltava o cara colocar o pé ali para colocar a bola para dentro. Aí naquela hora dá uma preocupação, você fala, pô, futebol às vezes não é justo, né? De repente a gente foi merecedor, a gente criou, propôs o jogo o tempo todo e daqui a pouco a gente de repente perde um pênalti aí e perde o campeonato. Mas futebol é assim, né? Acho que é o único esporte coletivo que nem sempre o melhor ganha e nem é o mais competente. Mas em compensação tínhamos também como o Diego falou, a confiança no Charles, que é um exímio pegador de pênalti aí. Raramente ele, quando tem decisão de pênalti, ele não pega o dele, e a gente tinha muita tranquilidade nos batedores, né? Diferentemente de outras equipes, dava para escolher até quem batia ali. Não é aquela situação de você não ter e
olha para a cara do outro e fala, vai ter que ser você. Não, todo mundo bateu no peito, a gente só definiu a sequência e aí, graças a Deus, deu tudo certo. Isso é bom, né, Diego? Você terminou o jogo ali, o pessoal se oferecendo para bater o pênalti, que tem alguns times aí que o pessoal foge, né, na hora de decidir, ainda mais uma final de campeonato, não são todos assim que assumem a responsabilidade de bater um pênalti. É que, graças a Deus, a gente conseguiu montar uma equipe, vamos dizer assim, com jogadores já renomados aí, né? Muito calejados já aí, né? Vários, que nem Vilar, Tita, ex-profissionais aí que há pouco tempo estavam atuando aí, né? Mas sempre estão em decisões, né? Daí fora, se for falar ainda, eu vou ficar aqui o resto da noite falando da qualidade de cada um aí, mas se você pegar o Cleiton, Bahia, bicho, nós vamos ficar a noite inteira falando, porque são jogadores já calejados aí, né? Que disputam vários campeonatos, Sorocaba, Itu, para todo lado aí eles estão. Então daí você chega na hora da cobrança de pênalti. Puta, é até gostoso, cara. Até gostoso, porque vem assim, não, eu bato. Só acertar a sequência. Porque nessas horas a experiência, a calma, né? A serenidade conta muito, né? E isso a gente tinha de sobra no elenco, porque você olhava pro banco, você tinha N opções ali para você mexer, para você mudar. Então dá uma tranquilidade pra gente, a gente fica até mais tranquilo na hora que chega uma decisão por pênaltis desse formato, né? Aí no tempo normal o jogo terminou 0-0, nas cobranças de pênaltis a família Astoria venceu o América de Tietê por 5-4. Eu vou aproveitar e vou mostrar o último pênalti, que foi batido pelo Astoria. Vou mostrar aqui então o último pênalti. Batido pelo Tita. Vamos acompanhar imagens do Ralf Nogueira. Esse é o Tita. Tita, Se vocês quiserem, pode ir conversando aí. Passagem por grandes times aí. Quais equipes que ele defendeu? São Bento, Mirassol, Chapecoense e entre outros aí. É a América de Natal. Se eu não me engano, ele falou em 24 equipes que ele passou pelo futebol profissional. E agora está lá em Laranjal, treinando a escolinha, trabalha lá com a prefeitura e 40 anos e joga em alto nível, tanto no veterano e joga na FBA também, com a gente lá. Com 40 anos ainda faz toda a diferença aí. E só uma correção, foi 5-3. 5-3? É, porque eles não chegaram a bater o último pênalti, isso tá está certo. O América perdeu um pênalti que bateu no travessão, né? Se não me engano, acho que foi o Emerson que perdeu. Isso. E aí não precisa, aí vocês fizeram os cinco pênaltis, vocês converteram e venceram por 5-3. Exatamente. E aí, muita festa aí depois da conquista, Diego? Estão comemorando ainda? Comemoraram? Teve muito Danone? Como que foi aí? Pra mim não deu. Eu tive que sair daqui correndo, né? Porque a gente teve tava tendo um festival, né? Embora tinha pessoas designadas a isso, né? Mas a gente tinha que estar lá presente. Mas a galera ficou aí, o time inteiro ficou aí. Fizeram uma cervejada aí no São José, porque não deu pra gente ir lá onde a gente costuma fazer as nossas comemorações, porque além do festival, tem a festa que é muito tradicional lá, né, de Nossa Senhora. E estava tendo a festa lá também, então infelizmente o local que a gente costuma fazer as nossas comemorações lá estava ocupado nesse dia, e daí a gente ficou por aqui, mas estamos comemorando muito esse título. E como falei desde o início, né, desde o primeiro jogo, um campeonato muito bom, certo? Que o nível era lá em cima. Não tinha um time. Falando em nível lá em cima, para quem acha que foi fácil a conquista do Família Astoria, não foi não. Vou falar aqui, a primeira fase vocês enfrentaram o América de Tietê, o Bahia de Boituva, o Ótica Santa Luzia de Cesário Lange e o São José de Serquilho. São 4 equipes aí, mais vocês, né? 5 equipes aí representando a nossa região e grandes equipes de tradição no nosso futebol regional. Como a gente fala, né, equipes renomadas, né, que tem muita história aí, e a gente chegando agora, né, muitas pessoas às vezes nem conhecem a história, né, mas ali em Tatuí, Cesário, Itapetininga, várias cidades aí a gente é bem conhecido. E como falo, né, a gente começa a crescer depois do primeiro título, né, então espero que esse seja o primeiro de muitos que está vindo, hein, tanto na categoria veterana,
como no amador aí, e vamos em busca dos nossos objetivos, né? O Kleber, só a pauleira, né? Esse campeonato aí, o Quarentão. Só pauleira, cheio de ex-profissionais aí, né? Giva, o Pires, né? Cheio de espalhado pelos times aí. E assim, foi difícil, não foi fácil não. A gente tomou uma goleada no segundo jogo aí do São José que para muitos ali a gente já estava eliminado, né? Viemos aí bem desfalcado, o pessoal, vamos dizer assim, a base titular tinha compromissos aí em outros campeonatos e acabou não dando para vir. Mesmo assim, a gente conseguiu segurar eles ali no 0-0 o primeiro tempo e depois tomamos 5 gols um atrás do outro. E aí, depois daquilo lá, meio que serviu para a gente mesmo falar, ó, o que a gente quer do campeonato? Vamos terminar, vamos participar, terminar a primeira fase ou vamos para ser campeão? Não, vamos para ser campeão. E assim, de todos os outros 4 times que você citou, o que tem menos tradição é a História mesmo. Por isso que a gente entrou como um azarão, né? Mas assim, de repente, pelo desconhecimento do pessoal com a história da História, mas quando a gente montou o time, a gente sabia que, campeão não, mas a gente sabia que a gente ia chegar, pela qualidade, né? Pelos jogadores que a gente trouxe. Mas foi muito gratificante, cara. Muito, pra mim, que já estou no futebol há um tempo, já tenho algumas conquistas aí, foi prazeroso e foi diferente, assim, de fazer história na história. O primeiro título de expressão da História é você estar presente, então isso é algo... Você deixar o nome na história de um clube, né? Deixamos o nome, entendeu? E tomara que a gente deixe um legado. Eu falo que eu torço é que daqui para frente seja o primeiro de muitos e que eles ganhem no veterano, no amador, se tiver base também um dia também. E é gratificante a gente fazer parte disso. Vou aproveitar e mandar mais abraços aqui para os nossos amigos que estão comentando no nosso link ao vivo. O Belinho Soares, boa noite. O Luiz Fernando. Luquinha Camargo, ó, manda um abraço para o novo 9 do Astoria aqui, Diego. Ah, é o Lucas Camargo aí, que tá chegando com a gente, já fechou até pro ano que vem aí. Centroavantaço, hein? Tá defendendo agora o Atlético Tatuí, uma outra equipe de Tatuí que tá na final lá de um campeonato lá também em Itapetininga, né? E tá chegando, devagarzinho tá se reforçando aí pro ano que vem no Amador. Tá, o Fábio Luiz Nunes da Silva também acompanhando o nosso programa. O Bento Rafa, família Astoria. O Bento Rafa, mais uma aqui. Diego Kleber. Matheus Machado, ó, parabenizar todos os jogadores que deu esse título de campeão para o Astoria. Aí, parabéns aí do Matheus Machado. O Matheus é o choque aí, que tava choque. com nós aí na conquista aí. Um cara que também, ele foi um dos que passou ali, né? É como a gente fala, né? A gente planta uma semente, né? Eu acredito que ninguém volta para um lugar que é ruim, né? Onde você não gostou. E a maioria dos jogadores, né? Até a gente pegando aí a história, já vestiu a camisa da História ao menos uma vez, né? Vários jogadores que tá com a gente na Copa Rádio aí, sempre jogou um ou outro jogo aí, sempre teve. E a gente nunca vai voltar para um lugar que é ruim, né? Então eu acredito que o trabalho lá atrás foi bem feito, né? Tanto pelo meu avô, quanto pelo meu tio. E agora a gente está vindo aos poucos colhendo os frutos, né? Mas tudo tem o seu tempo, né? E eu acredito que o tempo da gente foi esse de esperar, inclusive, né, a data do aniversário nosso para ser campeão, né? Eu vou aproveitar que você falou da data do aniversário e mostrar o time que foi campeão aqui no último domingo. Posando aí com as medalhas, com o troféu de campeão. Além do título, vocês também tiveram o melhor goleiro, é isso? Isso, o Charles. O melhor goleiro e o melhor técnico. Né? Isso, o melhor técnico. Melhor goleiro, melhor técnico e infelizmente o Gordo, né? O atacante, um dos atacantes nosso, tava a um gol de ser o artilheiro junto com o Cezinha, né? O Cezinha do São José, de Serquilho, foi o artilheiro do campeonato. Isso, só que o Gordo, como ele joga amador ainda, ele acabou torcendo o joelho e acabou ficando fora dessa final aí. Inclusive, eu queria até que ele tivesse vindo, mas não conseguiu vir porque estava doendo e aconteceu isso recentemente, foi na sexta-feira, né? Então no domingo ainda ele não estava legal nem para sair da casa.
Tá certo. E agora para a sequência aí da temporada 2018, com os planos aí do Família História, competições, amistosos? Então, ainda não está 100% fechado, né? Mas os amistosos continuam todo sábado à tarde, né? Às 14, o mesclado, né? Que está se ajeitando ainda. E o principal, a gente fala principal lá, né? Mas é o amador. E tá para vir, estamos fechando ainda algumas coisas, não tá definido, mas vai vir a terceira Copa Família História Verão. Que a gente espera aí, né, que a gente costuma fazer nos sábados à tarde, ou não vou cravar que vai ser sábado, mas geralmente a gente faz no sábado à tarde. E é um campeonato a nível amador, né? Que no entanto, quando a gente fala, né, puta, organizar o campeonato e ter times disputando, mas a gente nunca foi campeão lá também, então... Então ninguém pode falar nada, ninguém né? Pode ninguém pode falar nada. que tá organizando o campeonato para vocês mesmos, né? Exatamente, ninguém pode falar nada. E eu acho que, acho não, no primeiro ano foi o Força Jovem de Tatuí que foi campeão, e no segundo ano Soberanos, também de Tatuí que foi campeão. E é um campeonato que tem vários times aí, o Union disputou, deixa eu ver quem mais, de fora, se eu não me engano o Ouro Negro já disputou também, lá de Cesário Lange. Vários times, é estilo Copa Santa Cruz, mata-mata, entendeu? Porque a gente tem que entender que o calendário mais pro final do ano, quando vira, né, horário de verão, tem muito final de campeonato, muita gente disputando o campeonato para fora, e é um campeonato para ser um tiro curto, para deixar marcado ali, né, um evento que a gente faz. Inclusive que nem os festivais aí, graças a Deus, né, os festivais da gente é muito bem falado, né, pela organização, né, e tanto pelas premiações que a gente costuma dar, né. É uma coisa simples, mas que a gente faz de coração, não somente eu, mas toda a estrutura que a gente tem da história ali, né, que um dos alicerces ali é minha mãe, que sempre está ali na batalha ali com a gente, sempre. E uma torcedora que infelizmente aqui ela não conseguiu vir, mas que lá em Tatuí dá até dó de atacante que joga pra História e não marca gol, cara. Sinceramente. É a Cida Raimundo, ela sempre tá aí com a gente em todo canto aí, participando. Então temos esse daí, né, a Copa História, e estamos no Varziano, mas a situação do Varziano é meio difícil, né? Não depende só da gente, né? Depende de mais resultados aí. Estamos invictos no campeonato, mas com 2 empates. Então vai ser meio difícil a tarefa, mas não impossível, né? Vamos lá, quem sabe a gente consegue ainda se classificar, né, e chegar para as oitavas de final. Aproveitando também, Kleber, falar um pouco do FBA, como que vai ser o restante aí da temporada para o FBA? Então, o restante desse ano a gente tem um campeonato de verão, que na verdade vai ser o último, vai fechar a nossa temporada. E para o ano que vem a gente tem, geralmente, os campeonatos nossos já há alguns anos são os mesmos que a gente disputa. Geralmente aparece algum diferente, mas o Amador de Cesário Lange, o Intermunicipal de Guareí, a Liga Regional, que a gente ganhou no passado, esse ano não teve, que para mim é o melhor campeonato que tem na região, que é da Liga de Itapetininga. É um campeonato que forte a Liga, né, Itapetininga. É legal porque o formato dele, né? Você joga dentro, fora, entendeu? Tem toda uma situação que... nível altíssimo, cheio de ex-profissional. E aí nós temos os de Tatuí, o verão, né, também para o ano que vem. E a questão do Varziano, como eu não entramos esse ano, o ano que vem, se voltar, eu tenho que voltar na Série Prata, na segunda divisão. Mas assim, depende de muita coisa. Se mudar a estrutura, o planejamento, que na verdade nem é planejamento, vamos falar assim, a gente volta. Senão eu fico de fora. E Tatuí tem alguma liga de futebol ou é a Secretaria de Esporte que organiza isso? A Secretaria de Esportes, entendeu? Mas até o ano passado, o campeonato geralmente começava em abril e acabava em dezembro. Esse ano começou em setembro para acabar em dezembro. Tipo, 2 divisões, muito espremido. Então, assim, eu não, Mandurinha só não faz verão, mas eu deixei de participar por causa disso. Tem coisa errada, tá mal planejado, tá fazendo por fazer, entendeu? Então, eu tenho certeza que o campeonato sente mais sem a FBA do que a FBA sente falta do campeonato. Os jogadores estão espalhados aí pelos outros times, quase todo mundo jogando, mas eu
participei e até falei pro Diego, mesmo com a história, eu também quis ficar de fora para manter o que eu tinha a palavra. com a palavra, entendeu? Agora, pro ano que vem, se mudar alguma coisa, se sentir firmeza, a gente pensa em retornar. Como vocês estavam na primeira divisão, aí como vocês deixaram de disputar esse ano, aí automaticamente vocês são rebaixados, né? Aí eu abri mão da vaga, né? A gente sempre, a FBA, em 2011 a gente foi campeão, que foi o último que não tinha divisão. Aí em 2012 teve o ranqueamento, que foi com os melhores, que ficou em 2011. 2012, no primeiro com ranqueamento, com Série Ouro, a gente foi campeão também. E de 2013 para cá nós fizemos, acho que somente em 2013 que nós não fizemos a final. O resto a gente fez, sempre perdendo nos pênaltis, batendo na trave. Mas assim, era um campeonato que a gente tem muita tradição em Tatuí, né? E esse ano ficamos de fora. E aproveitar também e falar sobre patrocínios, apoio. Vocês têm patrocínios, apoio? Como que funciona lá para vocês, o FBA? O FBA e depois o Astoria. FBA a gente tem, na verdade assim, a gente gira o time, né? Que a maioria dos campeonatos são pagos, com um pouco do dinheiro do bolso, com um pouco de rifa que a gente faz também. A gente pega um produto e faz rifa e triplica, quadriplica o valor, com as premiações dos próprios campeonatos. Por exemplo, tudo que a gente ganha é revertido para a própria equipe. E então isso a nível de competições. E a nível de uniforme, tudo, a empresa que eu trabalho há 3 anos dá dois jogos de uniforme completo para a gente por ano. Então é assim que a gente sobrevive, mas não tem o patrocínio pontual. Depois que saiu da empresa, nunca mais tivemos patrocínio. É a gente mesmo que tem ideias aí, que vai fazendo... Vai um dando ideia para o outro e aí vocês vão arrecadando para poder manter o time no campeonato. E assim, um negócio que é importante, né? Que eu sempre falo. Todo jogador que joga na FBA, no caso do Tita, o pessoal que já foi profissional, ninguém ganha. Não pagamos ninguém para jogar. Aqui a gente joga por amizade, a gente tenta dar a melhor estrutura, né? Como eu falei, os uniformes são de primeira, a estrutura que a gente tem, bola, remédio, toda essa situação, água mineral, todo jogo, mas assim, dinheiro ninguém ganha. Então, eu acredito nessa situação, né? Ainda acredito no futebol amador, porque hoje, se você for ver, o futebol hoje é semi-profissional. Muitas equipes hoje aí são bancadas por empresário, por outros aí, então é R$50 para um, é 100 para outro, e isso aí meio que está tirando É que aí tem jogadores que às vezes na mesma temporada ali, durante até as mesmas datas, assina para 2, 3 times de cidades diferentes, e aí na hora que você... Tem muito disso. Na hora que você precisa dos jogadores... Tem muito disso e a gente passa por isso também, infelizmente, entendeu? Mas assim, eu ainda acredito no futebol amador, que você joga com os seus amigos, o time do seu bairro, da sua cidade, entendeu? E que não tem fins lucrativos, porque a maioria desse pessoal que cobra, tem cara que é ex-profissional que acho que até é merecido. O cara fez o nome dele e tal, agora tem cara que nunca jogou profissionalmente nem em base e cobra para jogar, cara. Aí é o fim do mundo, entendeu? E tem cara que paga, cara, esse que é o problema, entendeu? Então isso aí tá meio que faz a gente ficar desgostoso com o futebol às vezes e até repensar se vai continuar ou não essas situações. Mas eu ainda acredito no futebol amador, em você jogar por paixão, por respeito à sua equipe, aos seus amigos e tal. Mas, vamos ver. E o Família Astoria, Diegão? A Família Astoria é família mesmo, João, porque esse ano ainda a gente teve um patrocínio de uma empresa, né, que patrocinou um uniforme pra gente, mas esse mesmo que a gente jogou na Copa São José, jogadores nossos que tem as empresas estão nos ajudando aí, entendeu? Um ajudando o outro, fazendo uma coisa muito legal, né? Jogadores nossos que patrocinou os meiões, né, Kleber? A uniforme também. O patrocínio é uma coisa essencial no futebol, mas tem muitas pessoas às vezes que levam para o outro lado. Vou pegar patrocínio aqui e vou fazer tal coisa assim, e acaba não investindo no uniforme, vai para o outro lado, né? E a gente não. A gente busca esses patrocínios. No entanto, a Copa São José, a gente teve 2 patrocínios aí que nos ajudaram, né?
que... Pode falar ou Pode não? falar, pode falar. Pode falar? A Vidraçaria Paraíso, lá do Baixo, lá, né? Baixo ali. E a RFV, que nos ajudou na taxa de inscrição do campeonato, né? Que estava com a gente lá. A RFV, que agora eu estou trabalhando lá também com eles. E a gente busca sempre assim, não vou falar aqui, vem, faz o uniforme. Não, o uniforme é caro, a gente sabe. Mas o pouquinho que você dá de patrocínio nos ajuda muito, cara. Às vezes é um remédio, alguma coisa que a gente vem aí buscar. Se você pegar a nossa camisa, todos jogam. Ou jogam no 35, ou jogam no Amador. Sempre todo mundo ajudou a gente, entendeu? Dessa forma. E a gente precisa de mais, a gente tem o nosso campo lá, que a gente estuda, a gente vira pra lá e pra cá pra ver uma forma pra gente alambrar, que não é alambrado ainda, entendeu? O vestiário a gente tem, é simples, estamos terminando ainda, porque é fácil, eu acho, quando você tem dinheiro tudo é fácil, você vem e faz tudo de uma vez do jeito que você quer, né? Mas a gente que vive, não que vive do futebol, mas que trabalha ali a semana inteira pra gente correr atrás desses patrocínios é meio complicado, né? Mas graças a Deus muitas pessoas veem o trabalho que a gente faz e sempre tá nos ajudando aí. Tá certo, Diego. Estamos chegando ao final do nosso programa Arena Esportiva. Quero aproveitar e agradecer você, Diego, começando por você. Muito obrigado por ter vindo até a cidade de Tatuí, até aqui no nosso programa. Foi um prazer ter recebido vocês aí. Imagina a gente que agradece a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Divulgando a nossa família, né? A história que, vou falar pra você, é um amor sem igual que a gente tem lá. Quando a gente planta a raiz, né? A gente tem raiz no lugar, a gente não quer mais sair. No entanto, se você falar pra quem se jogou na sua vida, a história e tem uma participação num varziano que a história não jogou pela Vila Brasil de Tatuí. Mas no resto, minha vida inteira dedicada à história ali no futebol amador, né? E minha vida é ali no futebol, não vou mentir. Agora eu tô com o Kleber aqui na FBI, o Kleber tá comigo na história, um ajudando o outro, né? Como até quando eu comecei, né, Kleber, com você lá, eu falei que não tenho muito a oferecer, mas o pouco que eu tenho, a gente sempre está disposto a ajudar, para lá e para cá, um ajudando o outro, seja o que for. Mas a gente está aí, sempre nessa disposição. E agradecer a sua oportunidade, né, de você ter dado para a gente está vindo aqui, divulgando a nossa família, que é, como falei, um amor incomparável. E vamos lá, vamos em busca dos nossos objetivos, buscar, se Deus quiser, mais títulos aí, né? Que esse que grava a gente na história, né? E quem quiser nos patrocinar, estamos aí aberto. Só chamar a gente no Face, em qualquer lugar aí, e dar essa força pra gente, certo? E quem quiser conhecer, sábado à tarde, geralmente tá tendo amistoso lá no nosso campo, que fica no Distrito Industrial lá. Quem for lá vai ser muito bem recebido. E vá lá conhecer um pouquinho da família História. Vamos lá fazer essa visita para nós. Valeu, Diegão. Clebão, um abraço, muito obrigado também pela presença aí. Que vocês continuem tendo muito sucesso. Ok, agradeço, né, novamente, igual eu fiz na abertura. É muito importante esse espaço que vocês dão. Então, Deus abençoe, vida longa aí, para você estar cobrindo não só o futebol, mas como o esporte amador, né? No Brasil é muito difícil. E como o Diego falou, eu tenho duas famílias agora, né? Eu tinha uma que era FBA, agora eu tenho outra história, o coração dividido ali, mas cabe as duas. Então, mandar um abraço aí para todo o pessoal da história, todo o pessoal da FBA aí que está assistindo a gente. E assim, eu já fiz minha dedicatória já do título da história no Face, mas só para deixar gravado ao vivo em homenagem à Cida, que é a mãe do Diego, que acompanha a gente, que já sofreu bastante com a história e que agora todos nós, né, todos os jogadores, toda a comissão técnica está feliz, mas acho que igual ela não, acho que ela é a mais feliz de todos é ela e é merecedora disso. Então, até o Choque falou, a gente às vezes não fala muito dos jogadores, mas não tem como, né? Acaba sendo, a foto tá todo mundo e tal, mas a gente vê mais os bastidores ali, que são aquelas pessoas que sofreram e que acompanharam, que estão lá, faça chuva ou faça sol, tá junto, tá no bar lá nos dias de jogos. Então, em homenagem à Cida e
o Diego aqui também, que sempre foi lá, e minha dívida com ele, uma parte dela está quitada agora já. Não, vamos aumentar essa dívida aí, Cleber. Vamos aumentar. Então, exatamente, né? E, cara, vocês infelizmente não deu para vocês transmitir o jogo, né? Mas em todo instante ela pedia para alguém ligar, ou um ligava, outro ligava, somente que a gente sabia como que tá, porque ela estava trabalhando na festa, como eu falei, na festa lá que a gente tem, e ela não conseguia ver nada, nenhum grupo, nada, e tava batendo ansiedade, porque é uma torcedora daquelas, vamos dizer, fanática pela história, entende? É aquela pessoa que torce de verdade, cara. Você vê que mandar um abraço, um beijão para ela, que ela com certeza deve estar assistindo aí, às vezes o celularzinho dela é meio velhinho, mas está meio travaninho, mas uma hora vai chegar lá esse beijo. Também para minha filhinha, que com certeza está lá também, e a minha esposa. Tá certo. Amigo do programa Arena Esportiva e da TV Faster, vou desejando para você uma ótima noite. Muito obrigado pela sua audiência. E na próxima terça-feira, a partir das 8 da noite, se Deus quiser, estaremos mais uma vez ao vivo. Um grande abraço para você e até!